Olá, caros ouvintes. Olá. Olá, você. Saiba que eu sou escorpiano. O que isso quer dizer? Escorpiano quer dizer que eu sou safado, cretino, um filho da puta, mas tenho virtudes eróticas. Então hoje nós usaremos as suas virtudes eróticas para falar de um tema bastante... Bom, para quem não sabe quem está falando aqui, eu sou Péricles de Moraes, esse é meu amigo... Eu sou Álvaro, sedutor escorpiano Figueiró. Álvaro hoje está saliente. Está colocando o seu lado escorpiano. Meu lado escorpiano. Já que nós somos muito entendidos de horóscopo para variar, pois né? Como tudo que a gente fala aqui, que a gente é muito entendido. Horóscopo, caralho. Já contei a história. É a prova de que isso é verdade, dessa minha virtude erótica, para não dizer sexual. Que quando eu tinha 5 anos de idade, existia no Barra Shopping. Porra, com 5 anos de idade, tu já consegue provar a tua virtude sexual. Calma, mas aí que tá. Porque outra forma de conhecimento científico, além do horóscopo, né? Tipo, que era, não sei se se lembra, que tinha no Barra Shopping, tinha um oráculo. Ah, é? O oráculo era tipo uma pedra assim de mármore ou de quartzo, não me lembro. Parecia um sol asteca. E falava inclusive o castelhano, né? Embora o asteca não falasse castelhano, enfim. Ele falava castelhano. Olha assim, pone a sumano. Aí você punha a mão ali e ele lia a sua mão. Era uma espécie de uma... né? Uma cigana, não sei como se fala isso, uma pessoa assim com contato com o plano superior da realidade. Sensitiva, ela lia, a pedra lia. Aí imprimiu e falou da minha vida. Falava lá que eu tinha uma vida sexual ativa já. Com 5 anos de idade, caralho. A porra do programa sequer porra, eu tenho mão pequena até hoje. Então, se você imagina, aos 5 anos de idade, minha mão então era minúscula. Mas, se você quiser fazer uma leitura mais científica sobre esse episódio, não é essa de que, porra, é um charlatanismo, de que falava qualquer coisa ali aleatoriamente, né? E que, de fato, tinha um acesso a esses conhecimentos com um plano superior, é que está confirmando o horóscopo. Sim. Então, a minha única experiência com, digamos assim, seres sensitivos foi muito marcante. E era o guru do Gugu. Tu lembra do guru do Gugu? Não lembro do guru. Era um bonequinho que parecia um anão, sei lá, um duende. Os duendes, assim. Aí você apertava, você fazia uma pergunta, apertava a barriga dele e ele falava: sim! Não! Talvez! Eram as respostas que ele dava. Pô, mas se você pergunta assim, que cor tem que vestir hoje? Talvez! que eu faço pra janta, meu? Não! Guru furado esse aí. Como resolver não sei o que na minha vida? Sim! Foda. O oráculo de Delfo nunca dava a resposta clara, né? E de lá o Édipo se fudeu nessa, né? Falou que ia matar o pai e ia comer a mãe, fugiu pra não matar o pai e comer a mãe. Isso. Encontrou o pai no meio do caminho. Matou sem saber que era o pai e comeu a mãe. Então, foda, né? Isso aí. Mas esse preâmbulo todo aqui é pra introduzir... Quem nunca teve vontade de matar o pai e comer a mãe? Segundo Freud explica, né? Segundo Freud, né? Aliás, falavam isso, né? Tipo, o complexo de Édipo. Porra, o Édipo não tinha complexo de Édipo. O cara fugiu pra não fazer. Não, mas talvez ele ficou complexado depois, né? De matar o pai e comer. A ideia é que você tenha vontade. Pô, mas o Édipo não tinha tanta vontade, tinha tanto medo que ele fugiu. Bom, mas esse preâmbulo toda essa introdução aqui tem tudo a ver com o nosso tema, né? Tudo, absolutamente tudo a ver, né? Do que a gente vai falar? Porque da mesma forma como está escrito nas estrelas, olha o gancho. Está pichado no muro. Então, o tema de hoje é grafite ou
picho, ou pichação, ou sujeira, ou vandalismo, ou arte de rua. Acho que você já deu as suas respostas, né? Sobre mas eu peguei um amplo ar, falei arte de rua, pô. Então, basicamente a gente vai falar sobre isso, sobre pichação, vandalismo, grafite. Por quê? Por que nós falaremos sobre isso? Foi um tema sugerido por mim. Quando hoje eu estava vindo aqui para casa, para quem não sabe, a gente grava esses episódios no Covil do Figueiró, que é o meu amigo aqui, Álvaro Figueiró. Traga cerveja, para quem quiser. Exatamente. Todo mundo é bem-vindo desde que traga cerveja. Então, quando eu estava vindo aqui para casa dele, a gente é vizinho, né? Mora no mesmo bairro aqui. Mesmo planeta. Mesmo planeta, E aí eu gasto tipo uns 5 minutos de caminhada chegando aqui na casa dele e tinha um cara no meio da rua fumando o seu baseado, nada contra o baseado. E aí o cara tava com uma sacolinha, e dentro da sacolinha depois eu soube o que tinha. Tinha um jet. Aí ele veio ali fumando o baseadinho dele, andando. Um cara que devia ter, sei lá, uns entre 20 e 25 anos. Aí tirou o jet da sacolinha, parou assim, normalmente, e começou a pichar, fazer uma assinatura, né, digamos assim, um jet azul. Começou a assinar, digamos assim, a frente a fachada de um prédio, de um sobrado antigo que era um restaurante, do lado de um hotel ali na Rua do Resende. Era um restaurante que era um restaurante do hotel, inclusive, mas, enfim, não deu certo e tal. O cara simplesmente se sentiu no direito de parar ali e pichar a fachada do domingo, 3 horas da tarde, um monte de gente na rua. Eu parei, olhei, e aí tinha umas meninas assim também na mesma calçada que eu tava, que pararam assim pra olhar e ficaram olhando assim meio incrédulos, assim, como que o cara tinha, sei lá, coragem, né, de num domingo à tarde simplesmente pegar o jet dele e pichar a fachada de um sobrado antigo, né. Você não deu voz de prisão por quê? Cara, primeiro porque eu não sou bom de briga, eu não ia conseguir imobilizar ele. O cara tinha o mesmo porte físico que eu, então, tipo, se a gente tampasse na porrada, os dois iam bater e apanhar do mesmo jeito. Empate. Ia dar empate, a não ser que ele tivesse técnica, né? Que ele, ou então ele usava lata de jet pra dar na minha cara, pichava a minha cara, assim, eu ia ficar cego. Mas eu fiquei muito indignado, assim, com essa coisa, né, da pessoa se sentir no direito de ir lá. Bom, esse é mais um daqueles episódios, eu acho um problema, tem um problema que eu acho nesse podcast aqui em geral, a gente precisa trazer convidados em breve. Aliás, deixe sua opinião aí. Se você sobreviver à pandemia, exatamente. Deixe sua opinião, se vale a pena trazer convidados, o que você acha dos papos aqui. Eu sou super favorável a trazer a Sharapova aqui, e tem outras pessoas também, o Beethoven também. Não trazer o Beethoven. O cachorro ou o compositor? Não, o compositor. Beethoven, essas pessoas, Aristóteles, por que não, né? O Édipo também, por que não, né? O que aconteceu de fato lá, né? Eu tô dizendo que, tipo, é problemático porque provavelmente vai ser mais um daqueles episódios em que a gente... É um problema, né? Fazer um podcast com 2 pessoas que têm visões de mundo relativamente muito parecidas, assim, porque é interessante ter o contraponto, né? Mas... me recuso a ter uma opinião compartilhada com qualquer humanoide. Mas me fala aí, o que você acha disso tudo? Primeiro eu acho que você cometeu um crime, porque... porque sua omissão é crime. É verdade, tem razão. Sua omissão. Então, aí, Ministério Público, por favor, acionar o cidadão Péricles de Moraes pela sua omissão, sua conduta omissiva, no caso do vandalismo aí, que estava sendo realizado. Mas o que ele estava garatujando na porta do sobrado? É difícil identificar, porque esses caras, eles usam... existe uma cultura dentro do picho, né? Que é... Aliás, a cultura do picho, como eles gostam de denominar, né? Ela tem uma especificidade que é o cara, ele precisa desenvolver a própria assinatura, né? Então, assim, ele cria a própria grafia. Então, é difícil você conseguir ler quando ele... Normalmente, o que eles fazem é uma assinatura, né? Uhum. E eles não usam o próprio nome. Então, assim, é um apelido que é dado dentro daquele grupo de pichadores, não sei o quê. E aí o cara desenvolve a própria grafia dele. Aí você não consegue ler. Muitas vezes, só quem conhece o cara
porque participa do mesmo grupo, sabe quem foi que pichou aquilo ali. Então, na verdade, aquilo é uma marca meio que para os outros e não para a comunidade, para todo mundo, assim, é só para a comunidade dele, assim, sacou? Um amigo meu que tava nessa vida aí, né? Depois virou intelectual, mas já participou. Uma linha tênue. Também você escrever um monte de merda e publicar sair publicando também não deixa de ser não é tão diferente, uma forma de vandalizar o espaço intelectual público. Uhum. Enfim, mas ele falava muito isso. De fato, é que você tem que entender exatamente o que você está falando, desses contextos, assim, uma forma como as pessoas tentam adquirir capital simbólico. É por isso que tem essa ênfase em pichar, né, nos lugares mais inacessíveis possíveis, e isso com um código que não é acessível para as pessoas. Tanto que de um tempo para cá, enfim, bastante tempo, começou, deve ter uns 10 anos isso, enfim. É a nossa falta. E todo mundo fala merda, a começar pelo representante máximo da nação, enfim. Começou a ter um padrão de escrita, disso que você está falando, muito... Tanto que eu achava que parecia as runas, assim, que era um estilo muito quebrado, assim, tipo, com linhas, mas linhas quebradas, e falam que isso veio de São Paulo, então provavelmente tem a ver também, não sei se porque São Paulo era um centro mais relevante, ou um grupo veio para cá e se acabou se difundindo, e era uma coisa absolutamente assim, ilegível para quem não deu. Parecia runas mesmo, parecia uma coisa... Acho que isso ainda continua aí. São Paulo, pô, tem muito mais... Ou pelo menos tinha uma cena mais significativa, porque lá, pelo menos, como o centro é mais degradado, então acho que tem um espaço assim, mais amplo de visibilidade para o pessoal atuar. Eu não sei, né? Então, teria que me chamar agora um antropólogo, um sociólogo. Porque para variar, estamos fazendo esse episódio com informações tiradas do cu, né? Aqui os nossos dados, eles são diretamente vindos do Datafoda-se, Instituto Datafoda-se, né? Mas vem também de um esforço intelectivo aqui, muito avançado, muito sofisticado, por que não dizer, né? Leroleirístico. E, enfim, tem muito disso, né, também. Agora, esse rapaz aí que parece que é ainda iniciante, né, pelo visto, né? Porque fazendo assim, porra, num lugar que não exige grandes desafios e tal. Mas o pior é que é comum, né? Por exemplo, eu vejo... Pausa para o... existe muita gente que picha nos ambientes mais acessíveis, né? Então, não é à toa que a gente vê portões, muros, né? Muros em geral, assim, muros baixos e tal. Agora, é claro que dentro do grupo, né? Dentro da comunidade deles, como você disse, tem essa coisa do desafio, né? Então, essa coisa de você alcançar lugares mais inacessíveis e provar para os outros que você conseguiu deixar a tua marca lá, então burlando a segurança de determinados lugares, ou mesmo escalando por fora, né, durante a noite e tal, durante a madrugada. Existe esse aspecto do perigo, da coisa de você provar que você é foda, né, que você conseguiu fazer e tal. Agora, eu sei também que existe uma outra dimensão dentro dessa cultura do picho, que é... Peraí, deixa eu tomar um gole para me inspirar e conseguir falar. Inspire-se, para você ter contato com o plano superior que vai te explicar. Então, eu sei que existe uma outra dimensão que é uma certa conduta, como que eu posso dizer? Uma conduta combativa com relação as estruturas sociais, assim, né? E a cidade propriamente dita, o que a gente entende por cidade, né? O contexto urbano, porque... Agora, é claro que isso é uma discussão um pouco mais profunda e eu duvido que a maioria dos pichadores eles tenham noção a respeito dessa cultura, assim. Se tem, muitas vezes eu acho que ela é uma noção replicada sem uma reflexão profunda. Porque eu já ouvi alguns argumentos a respeito do picho que diz o seguinte:
O que o pichador faz é, na verdade, como que eu posso dizer assim? É atacar a maneira como a cidade se desenvolve sem levar em consideração o bem-estar. Então, por exemplo, quando você constrói um prédio muito alto, que você, de alguma maneira, está ocupando o espaço aéreo, né? Assim, não o espaço aéreo, tipo, porra, tão alto assim, mas assim, você está acabando com a paisagem daquele lugar e tal, tem um prédio altão que, porra, tá acabando com a paisagem. O pichador, ele, em tese, ele tá indo lá para marcar, para agredir aquela ação, porque o cidadão foi agredido por aquela ação, então ele vai lá e ele agride como uma forma de dizer que, tipo, esse espaço foi ocupado sem pensar no bem-estar da sociedade, sacou? Sim. Então, da mesma forma, por exemplo, um viaduto, quando constrói um viaduto que cruza um trecho da cidade que, em alguma medida, pode estar facilitando o trânsito, mas, por outro lado, está piorando a vida de quem mora na região. Novamente, aquele viaduto foi construído ali, ele está agredindo, então ele vai lá, então o picho é uma maneira de agredir também aquilo. Então é uma forma de questionar o desenvolvimento urbano, né, digamos assim. Eu acho que, assim, porque depende do tipo de como você entende a ação social. Porque a impressão que me dá, às vezes, é que isso se coloca, às vezes, num nível de consciência que os agentes não têm, embora eles possam estar agindo assim por outros motivos, né? Exato. Tipo, muitas das coisas assim, que são chamadas de condutas antissociais, essas, né? Porque, no final das contas, a não ser no grupo no qual o cara opera, ele não tem benefício nenhum, né? Não traz, né? O grafite é outra coisa, depois nós vamos tratar. Então pode ser isso de fato, tipo, em ambiente que tem uma sociabilidade violenta, você reage sendo agressivo, e onde você reconhece que os espaços não são regrados ou não são regulados, é onde você pode direcionar essa agressividade. Você pode transportar isso para a questão do próprio lixo na rua, assim, para pegar um gesto que é mais generalizado do que e até mais, tipo, é tão generalizado que se torna inconsciente. Mas uma coisa que sempre me deixa muito impressionado é o seguinte, que os brasileiros jogam lixo na rua em qualquer lugar, essa coisa assim. Sem pudor, né? Sem pudor, e é generalizado. Mas ninguém, absolutamente ninguém, nunca vi isso. Nunca vi isso. Não sou um grande frequentador de shopping, mas nunca vi nesses meus 36 anos de planeta Terra alguém jogar lixo no chão de shopping. Sim. E as lixeiras no shopping são espaçadas também, não tem mais lixeira do que na rua. Mas é porque, por algum motivo, as pessoas reconhecem o espaço do shopping como um espaço onde determinados comportamentos assim, contestatórios ou agressivos não cabem. Tem uma diferença muito clara entre o metrô e o trem. Exatamente, a mesma coisa. Porque eu ainda sou da época que falava que o metrô era transporte rico, sendo que o metrô já estava indo para Pavuna. Mas ainda assim você observa uma diferença. Exatamente, né? Porra! Ainda se tinha essa concepção, e até hoje, de fato. Exato. Então, acho que essa leitura, em alguma medida, pode fazer algum sentido disso, de que, porra, onde que é o espaço que eu posso ter uma conduta agressiva? Só para deixar claro aqui, né, antes que cancelem o nosso podcast, mas também pode cancelar e foda-se. Vá com Deus. Mas assim, só para deixar claro, né, o que a gente está querendo dizer, porque, né, hoje em dia você tem que, né, ser claro com tudo. O que a gente está tentando dizer aqui é o seguinte, não quer dizer que as pessoas que usam o metrô são mais bem educadas do que as pessoas que usam o trem, porque em certa medida... Porque eu sempre fui usuário do trem, né? Então, em certa medida, são as mesmas pessoas, assim, né, na média são as mesmas pessoas, porque uma grande população que vem da periferia tem que usar o metrô para chegar até a Zona Sul, para trabalhar, não sei. Então é o mesmo grupo de pessoas, basicamente. Assim. Mas no shopping é uma coisa. Isso, exatamente. Só que o comportamento nesses ambientes é diferente, só isso. Você pega os shoppings suburbanos, são as mesmas pessoas, mas os comportamentos são absolutamente diferenciados. Então isso tem a ver provavelmente com uma relação que determinados espaços
sobretudo desses que são tomados como públicos, e sobretudo quando os espaços públicos são por si só, sei lá, mais agressivos, favorecem, como você falou, um viaduto. Porra, que é um viaduto? É nada. Então, o que acontece no viaduto não é do meu interesse. Ainda mais o brasileiro que tem uma sociabilidade, assim, muito voltada para casa, né? São poucas instâncias, assim, que tem uma conduta social claramente regrada nos espaços públicos. O shopping é um deles, né? Mas, por exemplo, no ambiente da... o Roberto da Mata trabalha bem com essa posição de casa e rua, né? Que faz algum sentido, apesar de o Roberto da Mata, como eu, falar muita merda, né? Eu acho que eu ainda falo menos merda que o Roberto da Mata. Eu até gosto do da Mata, mas eu concordo com ele. Aquele... Então... escorrega no quiabo. Acho que é isso, tipo... determinadas instâncias permitem certos comportamentos que são contestatórios. Porque é diferente, porque o gesto de jogar lixo na rua assim, é tão naturalizado que ele já está até diferenciado da pichação, porque a pichação é uma coisa consciente. Tipo, aí eu acho que é realmente, sim, embora não informada nesse nível tão consciente, mas é isso, tipo, onde que eu posso extravasar minha agressividade? Porque as pessoas se comportam assim toda hora, tipo, no meu trabalho mesmo tinha um cara lá, o cara virou alcoólatra, né? E ele era extremamente, né? Tipo, extremamente agressivo com os colegas, alguns caras, mas ele jamais com as pessoas que exercem poder que estão acima dele. Né? Embora tenha um discurso assim, meio, sei lá o que, contestador, Cristo caralho é 4, mas porque bem consciente ou inconscientemente, o cara não é burro nem nada, né? Pelo contrário, ele tem ciência de onde ele pode manifestar essa raiva que ele tem. E isso é claro, tipo, você manifesta a raiva onde isso vai ser indiferente, né? Tipo, a própria casa das pessoas, ela pode pichar, você vai no subúrbio, as casas, as fachadas estão completamente pichadas, mas o que importa na casa é o interior, não é a fachada. Então as pessoas têm uma relação mais de indiferença. Mas eu particularmente acho uma sacanagem, assim, eu entendo, por exemplo, um viaduto, eu não sei, eu acho que existem determinadas coisas, aquilo que está no espaço... É porque aqui no Brasil a gente tem uma tendência de não tratar o que é público como nosso, né? A gente trata como o que é público como é o de ninguém, né? Ao invés de entender que o que é público é de todo mundo, na verdade, né? Então, assim, você tem que meio que respeitar porque é do outro também, né? Mas, por exemplo, um viaduto, uma ponte, uma coisa nesse sentido, eu ainda entendo um pouco a lógica, essa lógica contestatória, assim, de como a cidade se desenvolve sem se preocupar. Por exemplo, o BRT, né, que a gente tem aqui no Rio. E a gente sabe que, durante o processo, muita gente foi desalojada para poder construir. E tem determinadas localidades em que o BRT ele passa, por exemplo, quando você vai pro Galeão, pro aeroporto, cara, tem lugar ali que, eu confesso que, eu acho o BRT... É uma vantagem para você chegar no Galeão se você não quiser pegar táxi, Uber e tal, se você quiser pagar barato. Se bem que sair daqui do centro para pegar o BRT é meio furada, né? Porque você tem que ir para Madureira e de Madureira tu tem que pegar um BRT. Mas mesmo assim, sei lá, você tá numa de querer economizar muito dinheiro, assim, vai nessa. E aí, beleza, é um negócio ali que é prático e tal, tudo mais. Mas caraca, bicho, tem lugar que o BRT passa que é na frente da casa das pessoas. Na frente da casa da pessoa. E aquela porra daquele troço, daquele ônibus gigantesco, os caras construíram uma pista ali exclusiva, deram um jeito de construir um negócio, tem lugar que tem tipo não chega a ser um viaduto, mas é uma elevação, assim, sabe? Na frente da casa de pessoas, assim, ali no subúrbio e tal. Porra, imagina como que isso transformou a realidade, assim, sabe? A vida daquelas pessoas, assim, o sossego. E aí eu entendo existir uma contestação a respeito dessas coisas, assim. Mas esse é o ponto. Tipo, as pessoas que vão lá pichar esse viaduto são de fato os moradores ou tem mais a ver com um espaço que ficou degradado e a pessoa está fazendo essa contestação... Está se aproveitando... Não, mas aí é uma contestação... Por isso que eu falo que é uma contestação de um nível
mais inconsciente, porque embora talvez não impacte ela diretamente, essa experiência, essa vivência meio assim agressiva de cidade, ela experimentou em outros lugares e ela agride, mas não necessariamente uma resposta local, né? Porque o fato de ser uma resposta local já dá uma ideia de uma espécie de uma organização comunitária, coletiva, política local, né? É isso que eu... Porque isso acontece direto. E o pessoal aí, desculpa, antropólogos, enfim, né? Mas aqui eu vos falo, historiador. Às vezes eles têm essa perspectiva assim de dar carregar assim com significados e uma consciência nas ações que muitas vezes... Pode crer. Tinha um professor lá, porra, gente boa, camarada e tal, não. Mas ele tinha às vezes umas leituras assim que me parecia... Ele estava estudando... Ele estudava, por exemplo, torcidas organizadas. Ele dava a impressão que tinha uma leitura... Ele comprava muito discurso, né? Aí no nível de discurso, o cara não é simplesmente assim, um cara que tá com puto, quer dar porrada nos outros, etc e tal. Ele está defendendo o clube, etc e tal. Então cria uma narrativa que talvez, embora em alguns aspectos se conecte à ação do cara, talvez as razões sejam se forem expostas assim a claro, talvez o cara nem esteja no nível consciente, elas são desvalorizadas. Sabe porque ele tá pichando, o viaduto lá? É porque é mais fácil, porque ele tá puto. Sim, ele tá, porque tem menos presença da lei naquele lugar. Presença da lei. E de fato, esse tipo de comportamento dele se deriva de uma sociabilidade que não valoriza o espaço público, que o espaço público, como você falou muito bem, muitas vezes agride a pessoa, né? Mas não é uma coisa tão articulada intelectualmente. Exatamente, é uma reação muito mais... né, que talvez em certos outros contextos dessem outras condutas antissociais. Me parece muito mais que esse tipo de argumento ele vem da classe, digamos assim, intelectual do que sacou? Assim, do próprio grupo de pichadores em geral. Assim, sacou? Me parece muito mais uma tentativa de explicar o comportamento por quem está fora do movimento do que uma causa do movimento em si, sacou? Assim. Não, mas aparentemente, tirando para esse meu amigo aí, o principal motivo é isso, é uma questão de uma aceitação de um determinado grupo. Mas aí isso está num nível mais local, tipo, qual é a lógica que organiza o grupo? Tipo, você conseguir ter capital, solta o Goodyear aí, de ter capital social, né, ou simbólico, por você ser capaz de fazer tarefa, como tem qualquer outra... Sim, qualquer outro tipo de organização. No teu ramo aí dos músicos. O cara é o cara que toca aquela peça que ninguém consegue tocar. O cara fora no campo intelectual que consegue fazer certas análises que ninguém fez. Enfim, tem certos paradigmas que determinam isso, o que quer ser foda ou não. Um deles na pichação, que e é por isso que tem um código muito específico, é colocar onde ninguém jamais conseguiu, onde, né, isso, e só um grupo consegue decodificar aquilo. Então, um discurso para esse grupo. Existe um outro elemento nessa discussão que é a maneira como as pessoas da periferia se fazem ser vistas, né? Porque normalmente a pichação ela está muito atribuída à população da periferia, né? Ah, é? E aí existe um argumento que fala que é a maneira como essa galera, assim, essa molecada que vem da periferia, encontra de ter alguma voz, entendeu? Então o picho ele é uma maneira de marcar presença nesses espaços que são espaços em que a população da periferia não ocupa normalmente. Assim. E aí, em alguma medida, é para chamar atenção, né? Nesse sentido, assim. Eu não sei também. O que eu acho sacanagem, na verdade, assim, é quando eu vejo isso na propriedade privada em si. Aí vai parecer que eu sou, né, um burguês do caralho, não sei o quê. Péricles Moraes, detentor de metade dos sobrados aqui do centro, está puto porque estão pintando caralhinhos voadores. Caralhinhos voadores! Clássico da pornochanchada brasileira. Mas seus sobrados desvalorizando os imóveis nesse momento crítico. É porque eu sou dono de um dos maiores fundos de investimento de sobrados do centro do Rio de Janeiro. Então existe esse argumento de que esse pessoal está
buscando voz. Eu acho sacanagem quando isso faz parte, né? Quando você sacaneia a propriedade privada, assim. Porque, porra, de fato, cara, imagina alguém chegando na tua casa e detonando ali o espaço que tu vive, não sei o que, é meio esculacho. No meu caso, no teu caso, a gente mora em prédio, apartamento, isso não faz diferença, porque a nossa casa é da porta pra dentro, né? Não tem Até isso, se alguém assim. quiser aqui, pô, vai ajudar a dar uma demão de tinta aqui, né? Tá precisando já. Mas, porra, eu fico imaginando uma pessoa que mora numa casa mesmo, assim, né? E, né? Normalmente esse pessoal que mora em casa cuida muito dessa coisa da fachada, né? De ter uma fachada bonitinha, papapá. E aí nego vem lá e pá! Mas bicho. mais ou menos, né? Mais ou menos. Que eu acho que isso não causa tanto impacto justamente porque toda a perspectiva do que é pra rua, da casa, não é importante. Mas você acredita que isso é uma visão generalizada? Porque, sei lá, na minha experiência eu percebo que as pessoas, especialmente no subúrbio, assim, todo mundo faz questão de ter uma fachadinha diferente, assim, que marca o estilo da casa, assim, o cara quer ter um cuidado, assim, com isso, Eu sabe? não sei, porque eu vejo determinadas reformas que desfiguram de tal forma, pode ser que eu esteja fazendo também a leitura errada do que a pessoa acha que Pois é. esteticamente Exato. agradável, né? Enfim. Mas eu vejo assim umas almanjarras, assim, negócios assim tão... E Marechal Hermes é muito claro, porque Marechal Hermes teve uma das primeiras vilas operárias aqui do Brasil, toda aquela parte ali pro lado norte ou à sua esquerda, se você estiver indo pro lado de Santa Cruz, daquelas casas construídas ali no início da década de 1910, cara, as pessoas fazem as reformas assim mais absolutamente loucas, assim, de que arrebentam com a estética do imóvel. Tipo, as janelas, a fenestração é vertical, ou seja, as janelas têm um eixo mais marcado vertical, até porque os imóveis têm pé direitos altos, e as pessoas põem aquelas janelas de alumínio largas, aquilo, cara, arrebenta. Eu fico assim, sem a impressão, tipo, a fachada é secundária, mas enfim, posso estar falando. E também o subúrbio é tão degradado que eu acho que as pessoas já Abriram mão. cagaram, assim, tipo, não tem controle sobre isso, tipo, porque a rua é toda fodida, a calçada é fodida, e, porra, vão pichar também aqui a fachada, então as pessoas perderam essa... Tanto que ninguém mais tem a preocupação de ter um quintal bem cuidado, né? Cara, tem um quintal, a primeira providência é cimentar aquela porra. Então não sei se... Mas também, pra variar, posso estar falando merda nisso, né? Não, mas é porque eu acho que são valores diferentes, a real é essa, né? Acho que o pessoal fica... criou-se um outro tipo de cultura a respeito do que é fachada, do que é o quintal e tal. Não, eu não sei também, enfim. Aquela coisa. Porque tem determinados comportamentos que falam, são comportamentos que são dados. O ser humano é gado, né? Porra, certas coisas que você acha que você não vai fazer, você faz se você estiver num determinado meio, que aquilo é considerado admissível, né? Eu vi isso pelo trem, cara. Como que o trem conseguiu... Ô, Supervia, me paga aí pra ser o seu intelectual orgânico. Melhorou tanto, tipo, em 20 anos, um pouco mais de 20 anos, cara. Tipo, tem coisas que eu não vejo mais ninguém fazendo, pular linha. Eu pulava linha, cara. Sim. Eu entrei por janela no trem, cara. Surfar no trem. Não, lembra dessa sofá porra? nunca... Não, sofá eu não cheguei a pegar. Não, mas isso é muito antigo, mas era um comportamento Um bizarro. pouco antes de eu começar a pegar trem. Ainda tem meados dos anos 90 tinha. Anos mas 90, era uma coisa absolutamente normal, assim, tipo... Por que, cara? As pessoas morriam. Exatamente. Aí você fala assim, é uma contestação em serviço, provavelmente era também, mas... Porra, até melhorou, mas... Era uma coisa assim tão extrema, porque o risco era morrer. Tanto que as pessoas encostavam falavam que virava toco. Porque virava exatamente isso. Sim. Virava, só ficava o tronco da pessoa chamuscado. Carga elétrica era tão barra pesada que então não era só uma coisa assim, a contestação porque tá uma merda, etc e tal. Era alguma forma assim de um... Isso da mesma forma, uma contestação, tipo, uma sociabilidade violenta e a pessoa quer contestar aquilo, uma forma de contestação pô, vou no trem. Ainda ao extremo, né? Ao extremo, inclusive ameaçando a vida. Não, como o próprio pichador, quando ele vai lá no topo de um prédio, não sei o que, ele tá arriscando a própria vida, Pois né? Não é só pra, tipo... Eu não sei, eu não sei se essas pessoas que se colocam num risco tão, né, assim... Caralho... Um risco tão claro, eu não sei se essas pessoas de alguma maneira elas estão vivendo uma vida tão complicada que aquele risco ele
Ele não é nada, sabe, assim. Mas eu acho que não precisa estar nesse nível, assim, de... Pelo contrário. Eu acho que são formas... As pessoas se envolvem nessas buscas por status e por capital simbólico nas mais diversas esferas. Acho que não precisa a pessoa estar no fundo do poço. Acho que é uma coisa muito mais contextual, muito mais específica. E, cara, as pessoas não se matam tentando tirar selfie aí, né? Sim, é verdade. Né? O cara, tirar selfie bonito aqui do Grand Canyon, e vem um passo errado, caiu, né? Acho que não está necessariamente... Acho que em algum nível está associado a alguma disfuncionalidade, né? Mas eu também nem sei se dá para chamar de disfuncionalidade, enfim. Acho que dá disfuncionalidade se você conseguir dar uma perspectiva mais racional, mais afastada, você vê que aquilo é foda também, né? Você considera assim que é bobeira, vaidade, como diz no Eclesiastes, lá na Bíblia, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Então, é difícil avaliar, né? Tipo, essas coisas, tipo, porque o cara se arrisca, né? Mas as pessoas também não se estressam indo pra manter um emprego que, uma pessoa poderia estar trabalhando, ganhando um pouco menos e, né, com menos status social e ela não estaria tão estressada, né? Nossas condutas não tem nada de muito racionais, assim, essas escolhas. Mas eu fico puto, por exemplo, quando eu vejo casos de, como eu já, né, vi vídeos assim dessa galera pichando, a galeria de arte, cara. Eu tô falando da fachada, não, tô falando dos caras entrarem e picharem, tipo, a obra, sacou? Assim, no meio de uma exposição, ali no meio de uma, como é que chama mesmo a premiere da exposição? A vernissage. Vernissage, no meio de uma vernissagem ali, geral ali, papapá, né? Aquela coisa, tacinha de champanhe, né? Aquele ambiente meio cafona, pra Maria. Cafona, você que frequenta a vernissagem, você é cafona. Cafona, cara. Aí o cara vai lá e entra e, pra pichar, aí eu acho... É o espírito de porco. É o famoso espírito de porco. Ou será que também não pode ser uma forma de contestação mais radical ainda? Porque assim, aí esse é o tipo de coisa tão feita às claras, assim, né? Que... Mas eu particularmente acho meio esculacho, porque... cara, por que você vai detonar né, assim, o trabalho de outra pessoa? É meio... Não, mas aí isso pode ser considerado um tipo de contestação mais radical. Quando os talibãs lá explodiram lá aquela imagem lá do Buda lá, talhada na pedra, eles argumentaram isso, porque... Claro que os talibãs eram uns bons filhos da puta. Vocês são uns bons filhos da puta, hein? Tá comparando os pichadores com os talibãs, mano. Mas os argumentos deles eram exatamente isso. Porque no Ocidente as pessoas estavam mais preocupadas com a conservação daquele patrimônio artístico histórico do que com a situação lá de crise social que eles estavam vivendo, causado pelos próprios talibãs, filha da puta, né? Não, pode ser, porque o cara entra ali... Quando saiu demolindo as ruínas romanas em Palmira, em outros lugares, isso é um gesto mesmo, realmente tipo, quero contestar tanto isso que, né? Não é nem assim porque é importante, é porque você acha que é tão importante e precisa ser conservado, justamente por isso. É para te agredir diretamente. Exatamente, fazer uma agressão. Tá, e pode ser percebido nessa chave. Agora, para não falar só mal, eu acho que de fato teve um grupo de pessoas aí que transpôs isso para um outro nível de apropriação do espaço urbano, que é justamente, dá para fazer intervenções positivas, né? Aí talvez esse pessoal sim tenha uma consciência mais atilada disso, de degradação urbana e de necessidade de intervenções artísticas, que é uma outra coisa, que é o pessoal do grafite. Exatamente, que é o pessoal do grafite e tal, porque geralmente são esses espaços meio mortos, neutros, que as pessoas veem enfadadas à degradação e o cara tenta chamar atenção para aquilo, já que não tem outros valores arquitetônicos ou valores sociais, ele infunde aquilo com uma estética, né? Que muitas vezes eu acho meio infantil, mas talvez seja infantil justamente porque aquilo...
elitista escola Adorno. Enfim, porque é do senso comum, ou seja, o paciente vai conseguir decodificar aquela... Agrada a grande maioria. Exatamente, né? Claro que tem exceções, né? Que as murais do Cobra e tal, que tem uma estética facilmente decodificável, né? Mas meio Romero Brítica, embora mais complexa, mas é fácil você perceber quem é o autor, mas mais sofisticado. Mas outras coisas não, são mais simples e... Os Gêmeos, por exemplo, tem um trabalho... Tu conhece os Gêmeos? O trabalho deles é muito mais infantilizado, no bom sentido, assim, né? Nem tô metendo o malho, não. Mas é um trabalho muito mais... que tem um aspecto muito mais cartoon, né? Sim. Do que o Cobra, né? Sim. O Cobra vai numa outra perspectiva, assim. O grafite é uma parada que eu acho do caralho. O lance é que existe uma rixa, inclusive, né? Apesar da maioria dos grafiteiros terem vindo desse universo da pichação, né? Uhum. E encontraram um lugar de aceitação a partir do grafite, né? E um lugar também para se tornar profissional, né? Porque o cara consegue ganhar a vida sendo grafiteiro, porque vira um artista, as pessoas querem ter, tipo, na fachada, né, da loja, não sei o que, a arte do cara ali é uma outra jogada, e aí o nego paga por isso, né? Que é diferente do pichador, né? Quem que vai pagar para ter a assinatura de um cara, né? né? Mas essa coisa mesmo, assim, o próprio espaço, né? E o fato de ter, assim, porque lá fora você tem, tipo, o Banksy, etc e tal, né? Uhum. Mas o Banksy é outra jogada, né? É outra jogada, né? É um cara que a parada dele... Primeiro que ele nem quer ser famoso, porque ninguém nem sabe quem é, né? O filho da puta. Falam que é o cara, o vocalista lá, o Nadeonaya, lá do Massive Attack, a banda lá. Não sabia. Existe essa... tem essa teoria que o cara né? E tem essa coisa dele fazer... Tem uma mensagem muito clara sempre, assim, né? Dessa coisa do amor, da paz, não sei o quê... De buscar esse questionamento, né, a respeito de que tipo de sociedade que a gente está vivendo, né, que é diferente, por exemplo, do trabalho do Cobra e tal, dos Gêmeos, que é uma coisa puramente estética, né, o do Banksy existe uma outra jogada além da estética, que é uma mensagem para questionar os valores, né, assim, é um outro trabalho, né, uma outra parada, né. Mas ao mesmo... Mas, por exemplo, o espaço para o Banksy trabalhar, tipo, é mais, até por essa perspectiva meio de anonimato, uma coisa mais... são espaços menores, né? O Cobra não, o Cobra consegue ter aqueles grandes murais, mas ao mesmo tempo tem condições sociológicas que explicam isso, que é o nosso urbanismo todo escaralhado, que permite, você fazer um prédio e meter em pena cega gigante, aquela porra feia pra caralho, que durante muito tempo servia, quando muito, para além de ficar encardido como outdoor, mas depois proibiram porque ficava feio pra caralho. Então passa a ter a possibilidade de, como que vamos reinventar aquilo esteticamente, né? Em alguns casos você põe um jardim vertical, que também está está começando a ter alguma voga, e tem essa coisa sei lá, para te falar, até um novo muralismo, né? Porque certas coisas que o Cobra mesmo faz. Agora, o que eu fico bolado assim, é que eu acho que talvez isso tenha que ser discutido, é o espaço, porque essa me parece ser uma arte muito efêmera, porque ela não está... Não, mas isso é a concepção da coisa. Do negócio? Eu não sei, porque no Brasil eu trabalhei numa escola que era para ser provisória, ela estava há 30 anos. Eu não tinha parede de concreto, tinha um negócio que giravam assim, ó. A favela da Carobinha lá em Campo Grande. Era uma escola muito engraçada, não tinha teto. Há 30 anos. Aí chegava uma galera lá que você nem sabia o que virava a porra da tua parede assim. Né? Me olhava, você ficava assim, que porra é essa? Porque aqui no Brasil é o contrário, né? O que é para ser definitivo, né? Cai, tipo, ciclovia de açúcar, né? Niemeyer, o que é para ser provisório fica para todo sempre nessa porra, né? Enfim. E, bem, para variar, posso estar falando merda, né? É uma grande especialidade minha, mas não me parece ter uma integração assim. Por exemplo, Porto Maravilha, o Cobra fez lá um mural lá sobre as raças do mundo, tema bem clichêzão, né? Tipo, parece até
coisa da nota de cruzeiro novo lá que vinha. Ah, mas foi pra Olimpíada, faz sentido foi pra caralho. É, né? isso aí. É. Faz maior sentido, né? Mas também é. Tinha esquimó, devia ter esquimó também. Não, mas é Esquimó. aquele lá dos esquimós é porque ele escolheu. Bom, enfim. É porque eu sei dessa porra. Porque ele pintou 5 rostos, né? Assim. E aí, porque são 5? Por conta dos anéis olímpicos, né? Porque cada anel olímpico representa um continente que vai para os Jogos, né? Sim. E aí já é uma confusão, porque tem. Hoje em dia esse conceito já mudou, né? Tipo, porque, sei lá, os Estados Unidos e a Europa não consideram a América como um continente só, né? É a América do Sul e a América do Norte, né? Não existe esse, não é unificado, né? A América, né? Não existe esse conceito de a Europa tem o continente na verdade é a Eurásia, né? Enfim, tem todas essas jogadas aí. Já é polêmico. Bons tempos da Gondwana, que era tudo junto. Enfim, aí ele escolhe uma Pangeia, perdão. da Pangeia. Ele escolhe uma tribo, né, de cada continente, dos 5, né, considerados lá pelos anéis olímpicos, para poder representar ali. E aí aquele que parece meio japonês, meio como é que você falou? Meio esquimó, é o europeu. O esquimó europeu? Da Sibéria. Porque ele escolhe exatamente um grupo que é menos representativo. É doido isso, né? Exatamente para dar uma cutucada, assim. Porque fica muito claro ali, por exemplo, o africano é aquela mulher negra, né? Então tu lembra? Fizeram uma loura de olhos azuis logo, tipo, africana lá, né? Ou bosquímano, por que não? Pode falar bosquímano ainda? Não, mas só o europeu que ele deu uma cutucada, porque o americano ele escolheu uma tribo brasileira, né? Que é aquela que fica bem no centro ali. Sim. Aí o asiático é aquela tribo que tem aqueles anéis na... Da Birmânia, né? Né? Aqueles anéis no pescoço, que eu não sei o nome da tribo. Da Birmânia. Mas tu sabe o nome? Não, de cabeça não, mas o Google vai saber, isso é da Birmânia. Aí o da Oceania, que é aquele com aquelas flores lá, não sei o quê, eu não tenho certeza se são os Maori, não. Eu acho que é outra parada ali. E na Europa a mesma coisa. Ele pega uma tribo que é uma tribo siberiana. Engraçado, né? Só a barra, né? Porque fica estranho, né? Você fica em dúvida. Confunde, disso, mais confunde do que... Tá na moda isso. Bom, mas enfim, aí você estava falando... Não, exatamente, porque ele está integrado dentro do Porto Maravilha, mas teve empreendimentos novos ali, da L'Oréal e tal. Sim. E, pura especulação imobiliária, que não deu muita coisa. Não, a L'Oréal, ela se transportou para lá mesmo, mas ela estava ali perto. Não, sim, mas enfim, depois a gente entra nesse assunto. Não, mas ali eu acho que vai dar certo. Ali eu ponho minhas patacas. Ali que vai dar certo. Ainda temos tempo, porque dizem que as cidades que receberam Olimpíadas demoraram cerca de 10 anos para conseguir colher os resultados mesmo, assim, os frutos. Então ainda está por aí. Eu acho que vai porque é uma expansão lógica para a cidade, né? Em vários aspectos. Mas enfim. Enfim, mas, por exemplo, não se integraram nesses empreendimentos novos, isso aí. Porque aí já não seria nem um grafite, seria tipo um mural. Que, bem ou mal... O do Cobra é um mural, né? Um mural, mas seria um mural mesmo, porque aquele galpão onde foi feito aquele mural... É um estacionamento. Porque eu tô completamente fodido, aquilo ali não tem... Quer dizer, ser lotado, essa tarde aquela porra vai ser... Derrubada. Demolida, exatamente. Não é tipo assim, eu construí um novo empreendimento e eu quero integrar... É uma coisa mais integrada mesmo. Mas existe isso. Por exemplo, o Cobra, quando pintou aquilo ali em 2016, né, para as Olimpíadas, aquilo ali foi considerado na época o maior mural de grafite do mundo, né? 3 mil metros quadrados e tal. Em 2017 ele fez o maior né, a partir de 2017, que é até hoje o maior do mundo, que é o da Cacau Show, da fábrica da Cacau Show, que é lá no interior de São Paulo. Então a Cacau Show contratou ele para poder fazer na fábrica da Cacau Show o maior mural, que é um mural que é o dobro, são 6 mil metros quadrados. E aí é bem menos complexo do que aquele na real, porque é um garotinho remando uma canoinha num rio de chocolate. Que delícia! Criativo, né? Capel assistindo.
Vamos ver. Mas enfim, existe essa. Aos poucos eu acho que está acontecendo essa integração, né? O que eu não sei é se isso é de fato. É um mercado, né? Não tenho certeza se é um mercado. O que foi? Tá rindo o quê? Do Mural do Cobra? Do garotinho remando? Porra, mandou mal, hein? No Rio tu foste melhor. Ah, mas ele foi contratado, né, cara? Porra, mas dá pra Michelangelo também foi contratado, porra, pelo Papa. Ah, mas os padrões estéticos da época, o que tu quer, caralho? Um chocolate quadradozinho. É. Enfim, acontece. Aquele do Niemeyer dele também é legal, que é um manjado lá em São Paulo. Não, ele é um baita artista, né, cara? Mas aí, Cobra, lições aí de história da arte. O Michelangelo brigou pra caralho, hein? Tu já tá podendo aí, hein? Não, ele é definitivamente um artista já consagrado, né? Ele, os gêmeos. E isso eu acho uma coisa interessante, né? Que são caras que vieram dessa coisa da cultura do picho e conseguiram, em alguma medida, se integrar no mercado. Assim, viver fazendo aquilo que inicialmente era um crime, né? E de repente os caras conseguem... Porque o grafite no início também não era aceito, né? O próprio grafite, ele era visto, era tudo visto como uma coisa só, né? Foi aos pouquinhos que as coisas foram se separando, assim. Porra, pra variar, a gente tá falando aqui, né? Sem ter muita noção das paradas, assim, mas o pouco que eu sei é isso, assim, que era uma linguagem que no início era considerada meio que a mesma coisa, todo mundo achava vandalismo e depois foram entendendo que, tipo, o grafite ele tinha... Tanto que é engraçado isso, né? Porque em inglês não existe essa diferença, né? Você chama a pichação e o grafite da mesma coisa, né? Aqui no Brasil, em português, que a gente consegue fazer essa distinção entre uma coisa e outra, né? E aí tem essa parada, né? Mas mais ou menos, porque... Eles chamam de street art, né? Porque em determinados contextos, por exemplo, na Irlanda do Norte, sobretudo ali nas cidades de fronteira com a República da Irlanda, enfim, mas tem outros lugares também. Na Irlanda do Norte isso é muito, muito forte, assim, entre as comunidades católicas que eram favoráveis, né, à independência e à união com a Irlanda, e os chamavam de unionistas, né? Unionistas, enfim, o pessoal que queria continuar junto ao Reino Unido tinha uma tradição muito grande de usar a parte das empenas das casas lá, que são casas relativamente baixas, né? Mas aquele padrão bem inglês mesmo, de casa de 3 andares e tal, em uma parte delas, de pintar com murais políticos. E lá também isso foi elevado a quase uma arte, assim, cada um usando como um espaço de propaganda política para defender seus interesses e tal. E lá é muito marcado. E talvez, provavelmente, nesse contexto tenha surgido uma distinção. E talvez o contexto aqui brasileiro de uma cidade muito degradada tenha pela multiplicação o mesmo que aconteceu na Alemanha e na Itália, porque tem tantos músicos fodões, no período moderno. Tem gente pra caralho fazendo. Exatamente. Não tinha um estado unificado, cada lugar tinha que manter a porra da sua corte com música, então tu tinha muitas oportunidades. Aqui tudo fudido, cidade feia pra caralho, cheia de pena cega, então... É uma coisa, tipo, que o Brasil é um país de futebol, porque todo mundo jogava bola nessa porra, tinha que surgir um Pelé nesse negócio. Mesma coisa. Tem vários lugares fudidos pra você lá meter lá seu jet lá, alguém vai surgir fazendo alguma coisa mais sofisticada. Bonitinha. Sofisticada. E aí nego vai curtir. Eu particularmente acho o grafite uma parada legal. E, como você disse, assim, gostaria que houvesse uma maior integração, né? De forma geral, assim, né? Porque não precisa ser... Por exemplo, o Cobra ele foi contratado, sei lá, pela prefeitura para fazer uma intervenção aqui. Acho que seria interessante, porra, como empresas, né? Como você falou, a L'Oréal, que está ali do lado daquele mural ali foda, mas em compensação é a porra daquele prédio, que é um prédio todo de vidro, essa porra dessa arquitetura... Sim. Que não tem nada a ver com o contexto brasileiro, assim, né? Essa arquitetura cheia de vidro, que é estranhíssima, né? Porque consome energia pra cacete e tal, porque é muito calor, né? E tal.
E aí os caras não conseguem se integrar dessa forma, né? Mas o que mais me incomoda, no fundo, é o fato da gente não conseguir, em alguma medida, deter essa porra dessa mentalidade que é uma mentalidade de vândalo mesmo, né? Da parada da pichação, assim. Eu me incomodo pra cacete. Eu gostaria, na verdade, de conversar com alguém que fosse muito pró-pichação, assim, pra entender um pouquinho mais. Apesar de eu achar que eu dificilmente entenderia, porque eu fico muito puto com o lance da pichação, cara. Eu não sei. Acho que foi aquilo que nós falamos no início. Provavelmente associado a algum tipo de sociabilidade mais contestatória e, bem, as pessoas contestam a sociedade das mais diversas formas, né? De formas políticas mais organizadas até essas que são, que nós podemos falar antissociais, porque no final das contas, a não ser um determinado círculo interno, não tá construindo nada, que é diferente do grafite, que bem ou mal, goste você ou não, tem uma perspectiva de estética mesmo, tipo, são coisas que vão transformar aquele lugar mais agradável para muitas pessoas, né? Vai chamar atenção para uma coisa que era só um muro, vai ficar, as pessoas vão parar, vão contemplar, né? Enfim, mas é isso. Nossos murais, né? Porque eu sou da Irlanda do Norte, né? Poucas pessoas sabem isso. Bom, para você que não está vendo, obviamente, né? Só está ouvindo, a gente está aqui acessando a rede mundial de computadores para poder... Então, World Wide Web. Todo mundo fala isso, que o www, né, em inglês, é a sigla que ela tem o dobro do tamanho da palavra, né? Que é www, World Wide Web, tem 3 sílabas, né? São 6 na... A gente está aqui acessando os grafites feitos na Irlanda do Norte, que é o lugar onde virou realmente uma cultura, né? Olha só, tem coisas interessantes também lá. Inclusive gente com arma apontando para sua cara, porque lá isso é uma coisa importante, né? Ou já foi, pelo menos, né? Enfim, bom, o povo não está vendo, então, Álvaro, alguma coisa mais que você gostaria de falar? E acho que conseguimos. Eu vendo um Chevette bege 1984, semi-novo, a álcool. Quem quiser, entre em contato comigo. Tá grafitado? Ou tá pichado? Valeu, gente. Um abraço. E eu vou mijar agora. Até a próxima.